Olá! A luta pela diminuição da violência contra a mulher teve um importante marco a comemorar agora, no mês de outubro. É que o governo federal sancionou o chamado pacote antifeminicídio. Isso significa que esse crime agora teve a pena aumentada para 40 anos de prisão, entre outras coisas. Levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que ao menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil entre os anos de 2015 e 2023. Segundo o relatório, o número de feminicídios no país cresceu 1,5% entre 2022 e 2023 e atingiu a marca de 1.463 vítimas no ano passado, indicando que mais de 4 mulheres foram vitimadas a cada dia. Aqui na Paraíba, de janeiro até setembro desse ano, já são 18 casos registrados. No mesmo período do ano passado, foram 24. Para falar sobre essa nova lei e ainda refletir sobre a violência contra a mulher, convidamos a advogada especialista Naiane Ramalho, que também é defensora dos direitos da mulher. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Naiane, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, é um prazer, um privilégio estar aqui para a gente realmente comemorar, mais esse avanço na proteção das nossas vidas. Com certeza. Vamos falar, antes da gente chegar mais nos aspectos da lei nova, que acabou de ser sancionada, vamos começar falando sobre o feminicídio em si, Naiane. De que forma esse crime era enquadrado antes, dentro da legislação, antes dessa nova lei chegar? Eu gosto de dizer que o feminicídio ele é o último degrau da violência contra a mulher. E depois dele, de fato, não tem mais o que fazer, Nossa vida, que é o nosso bem mais precioso, já foi tirado. E a nossa legislação, ela era muito antiga no sentido de somente ter identificado, como uma causa de aumento de pena, uma qualificadora do crime de homicídio, quando se tratava da morte das mulheres, do feminicídio. Então, essa mudança, ela, sem dúvida, ela traz um grande avanço. Antes, o feminicídio era tão somente uma qualificadora do crime de homicídio. É como se... atrelado ali, Atrelado. Foi só porque foi uma mulher, digamos assim, Tinha um aumento na pena, tinha um agravante, porém, não tinha o olhar que hoje, a partir do dia 10 de outubro, passa a ter a nossa legislação, Esse pacote todo, a gente precisa enxergar como quase que um pedido de socorro. Parem de nos matar, Nos deixem viver. Nos ajude a poder exercer toda a nossa liberdade, toda a nossa vida em todos os sentidos. Quando a gente pensa no feminicídio, a gente também precisa pensar em todas as outras camadas de violência. Pois era exatamente isso que você falou. Você falou muito bem que o feminicídio é a última etapa, Aquela quando não tem mais jeito, a vida foi ceifada. Fala um pouco ali sobre todas essas situações criminosas que antecedem esse ato extremo. Nossa sociedade, infelizmente ainda muito machista, precisa de toda uma transformação, de uma educação, porque nós fomos acostumados de que a mulher, por ser mulher, precisa se submeter, aguentar. Então, ao longo dos séculos, a gente é vítima de violência. Violência moral, violência patrimonial. Por exemplo, quando a mulher não pode trabalhar fora para ter o seu próprio dinheiro. Isso existe demais ainda na nossa sociedade. Quando aquele murro na mesa, aquela discussão, ainda que não seja violência física propriamente dita, todas essas camadas de violência, elas, infelizmente, são... É como se fosse uma escada mesmo. A gente vai vendo, quando a gente identifica o feminicídio e a gente faz uma análise do que acontecia antes, a mulher ela já sofreu outros graus assim, de violência até chegar lá. É a violência moral, é a violência patrimonial, psicológica, a própria violência física, mas, digamos assim, de uma forma
entre aspas, menos gravosa, né? A lesão corporal. Então, toda essa cadeia de violência termina no feminicídio. E a gente precisa, enquanto sociedade, evitar que cheguemos a esse ponto. Ou termina em mulheres extremamente feridas, não só física, mas psicologicamente, às vezes patrimonialmente falando, né? Porque a gente vê que é um problema que atinge todas as camadas da sociedade, né? Se a mulher é carente, precisa daquela renda do marido, porque ela administra filhos e não pode trabalhar e deixar essas crianças, ela sofre um tipo de violência diferente daquela mulher que tem um grande patrimônio e às vezes o marido está ali administrando e desviando. E é muito comum, quando a gente fala da violência contra a mulher, de certa forma está sempre associada à violência familiar. Sim. Mas não só nesses momentos. A mulher também é vítima de violência no trabalho, na rua. Então, todas essas situações, finalmente, passaram a ser enxergadas com um olhar mais atento na legislação. Então, esse pacote, ele fez mudança em várias legislações. Exatamente. Vamos saber um pouquinho mais. Foi aprovado agora no dia 10. E a gente vai entender um pouco melhor numa matéria da TV Senado que nós temos, porque agora o feminicídio não é mais um homicídio qualificado, cuja pena era de 12 a 30 anos. Vamos saber um pouco mais sobre essa lei sancionada pelo governo federal no início de outubro, na reportagem da TV Senado. Feminicídio agora é um crime autônomo, com pena de 20 a 40 anos de prisão e não mais um homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos. A lei publicada nesta quinta-feira teve origem em projeto de lei de autoria da senadora Margarete Busetti. Comemoro a aprovação e a sanção da lei, sim, mas nós temos um caminho muito longo pela frente. O Estado falhou na educação, a família falhou também na educação. Talvez essa punição maior seja uma forma de educar essa pessoa a pensar no que ela vai fazer. Os condenados por feminicídio terão as penas aumentadas em 1/3 se a vítima estivesse grávida ou nos 3 meses após o parto, se forem menores de 14 anos ou maiores de 60 e se o crime tiver sido cometido na presença de filhos ou pais da vítima. Teve um cara que matou uma mulher no Mato Grosso com um tiro na cabeça na frente da filha de 5 anos e 1 ano depois ele foi solto. Isso para mim é inaceitável, é uma humilhação. Para poder mudar para o regime semiaberto, o condenado terá que cumprir 55% da pena e não poderá ficar em liberdade condicional. A lei também aumenta as penas para outras violências contra a mulher, como lesão corporal, injúria, calúnia e difamação. Para a autora da proposta, a ideia foi fazer um pacote antifeminicídio para tentar salvar a vida da mulher brasileira. Nós não queremos que ela valha mais do que a do homem, nós queremos ter a vida valendo igual a do homem. O homem não pode matar por ciúme, o homem não pode matar porque ela não quer mais ele, né? Porque você não vê o contrário. Então eu comemoro muito, sim, porque não temos mais o que fazer. Vamos tentar punir para ver se vai resolver. Tá vendo aí? É motivo de comemoração, Nayara. Mas aí, você que também lê um pouco sobre essa lei, fala um pouco sobre os aspectos que mais lhe chamaram a atenção nessa nova legislação, comparado com antes, como era, né? Como é que vai ficar? Quando a gente fala da legislação em si, mais tecnicamente, essa questão de ter se tornado um crime autônomo. No nosso dia a dia, a gente pode até não entender a grande diferença que isso traz, né, na punição do agressor, mas faz uma grande diferença. A partir do dia 10, o feminicídio ele se tornou um crime autônomo, ou seja, ele também vai poder ter aumento de pena dependendo da situação. Como a gente viu, por exemplo, quando a vítima estiver grávida, quando for uma menor, ou quando tiver alguma incapacidade, ou ser idoso, enfim. Então, pode ainda agravar um pouco mais essa pena, que inclusive hoje é a maior pena do nosso ordenamento jurídico. Então, 40 anos? 40 anos. É bem verdade que a nossa Constituição, ela limita
né, o tempo de encarceramento de até 40 anos. Porém, isso vai fazer com que o agressor condenado, ele passe o seu período de ressocialização, que é o período que ele está preso, mais tempo recluso da sociedade. Então, quando a gente pensa na prisão em si, o efeito da prisão não é necessariamente apenas punir. Isso é um fato. Ela foi colocada no nosso ordenamento jurídico para que a pessoa que cometeu um crime depois possa voltar para a sociedade, né? A gente não tem pena de morte, por exemplo, nem prisão perpétua no Brasil. Mas faz com que esse condenado ele tenha que passar um maior período afastado da sociedade, para que quando ele de fato retorne, ele tenha, vamos dizer assim, na esperança, né, na nossa concepção de utopia, realmente tenha melhorado. Isso significa que essa pessoa condenada pelo feminicídio há 40 anos, ela não vai ter direito a uma progressão de pena? Como é que fica essa situação? Que é um direito legal que se tem, né, quando se está nessa situação de condenado. Isso. Na verdade, ele continua com o direito à progressão, mas as regras vão ser mais severas, digamos assim. Então, ele vai precisar cumprir pelo menos 55% da pena para poder começar a progressão do seu regime. E isso é muito importante quando a gente pensa na situação como um todo, né? Nos casos, por exemplo, que as mulheres são assassinadas na frente dos seus filhos, dos seus pais, é muito difícil para a família da vítima ver, né, de volta ao seio da sociedade o agressor sem que ele realmente tenha passado um maior período de reclusão. A gente fica com aquela sensação de impunidade. Então, essas mudanças trazem, de certa forma, essa sensação de punição, né? Não, é impossível, jamais vai superar, né? Depois que a gente perdeu a vida, nada mais vai mudar, mas traz um certo conforto e até uma certeza de que o Estado como um todo, está tentando nos proteger, está tentando fazer com que as nossas vidas sejam salvas. Como a gente vê muito, né, quando o agressor está preso, é natural que a família do agressor faça todos os meios para... E aqui eu estou usando o termo masculino, porque normalmente, né... Geralmente é o homem em relação à mulher. Embora a lei não faça distinção se o agressor seja homem ou mulher, Sim. né? A vítima precisa ser mulher, mas é muito natural, né? Eu sou mãe, sou de um adolescente de 17 anos, então eu me preocupo com que homem ele vai ser para a sociedade que ele vai coabitar. Certeza. Mas, ao mesmo tempo, se eu fosse a mãe, é natural que eu quisesse que ele cumprisse a sua pena mais rápido. Isso é natural, é do ser humano. Mas para a família da vítima e para a sociedade como um todo, é importante ter essa resposta mais severa. Com certeza, com certeza. Estamos conversando com a advogada especialista Nayane Ramalho sobre o feminicídio. É hora do intervalo, a gente volta já. Trabalho escravo. Não feche os olhos para este crime. Denuncie. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade.
A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Câmara Aberta está de volta falando sobre feminicídio com a advogada especialista Nayane Ramalho. Nayane, o que acontece com aqueles crimes de feminicídios cometidos antes do dia 10 de outubro, quando essa nova lei foi sancionada, mas ainda que estão sem julgamento, ainda estão em aberto, em investigação? Esses acusados, eles já podem ser julgados e condenados dentro da nova lei ou não? Não pode. O nosso ordenamento jurídico, ele não permite. A gente fala que é uma reforma prejudicial para o réu. Então, todos os crimes que foram cometidos até o dia 9 de outubro, eles precisam ser julgados conforme a legislação que a gente tinha naquele momento. A partir do dia 10 de outubro, aí sim, enquadrados nesse novo ordenamento que a gente aprimorou, então aí todas essas novas regras vão valer. Sempre que a mudança legislativa ela prejudica de alguma forma o réu, que são essas causas todas que nos protegem, por exemplo, elas não podem ser aplicadas. É porque eu pensei que, no caso, isso não poderia retroagir para quem já está lá condenado, já encarcerado e tudo mais. Mas, assim, nos casos dos crimes que ainda nem foram julgados, que a lei pudesse já incidir sobre eles também, mas não. Não pode, porque a lei que está em vigência é a da data que o crime foi cometido. Sim. Então, até o dia 9, a gente usa a legislação anterior. A partir do dia 10, a gente já usa essa nova legislação. O que acontece com as pessoas que estão envolvidas neste feminicídio? Por exemplo, tem o autor, né? Mas às vezes tem coautores, ou um coautor, ou vários coautores, um mandante e um executor. Como é que essa lei ela se comporta em relação a essas pessoas que estão ali envolvidas nesse crime? Foi um outro grande avanço, porque a legislação ela passa a considerar tanto os autores como os coautores, partícipes, nas mesmas regras. Então, eles vão ser, ainda que não diretamente envolvidos na violência contra a mulher diretamente. Ele não atirou, não fez a... Exato, mas todas as regras mais rígidas vão ser também aplicadas a ele. E é importante até mencionar que não só para o feminicídio. Todas as mudanças que foram feitas na legislação, tanto nos crimes de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, ameaça, ou nos casos de lesão corporal, até mesmo na Lei Maria da Penha, que teve modificação com esse pacote antifeminicídio. Que coisa boa. Todas essas modificações que esse pacote trouxe, ela traz essa característica de colocar os partícipes e coautores no mesmo grau, digamos assim, de responsabilidade do autor em si do fato. É mais uma forma de nos proteger. A gente está vendo que a legislação, desde a Lei Maria da Penha, que esse ano fez 9 anos, né? Assim, já se trabalha essa legislação para tentar diminuir esse ciclo da violência contra a mulher. Por que, na sua visão, eu queria uma reflexão sua, por que ainda não está sendo suficiente para diminuir esses números? Enquanto mulher, é difícil fazer essa reflexão sem pensar em nós enquanto sociedade. A responsabilidade do judiciário, do Estado, existe. Nós temos um arcabouço legal muito vasto, muito efetivo. Claro que ainda existem gargalos de própria aplicação da lei, né, de conseguir identificar os agressores. A coragem da mulher que passa por diversas camadas de violência em denunciar a violência que sofreu, tudo isso existe. Mas enquanto a nossa sociedade não entender que nós precisamos mudar ações, pensamentos,
a gente ainda vai precisar de legislação para proteger o essencial, que é a nossa vida, que é o nosso direito de existir enquanto mulher. Porque quando a gente fala do feminicídio, não é só, ou de todas as outras violências contra a mulher, né? Não é simplesmente numa relação doméstica e familiar. É no meio, na sociedade. E muitas vezes é simplesmente pelo fato de sermos mulheres. É como se, para os olhos de uma parcela ainda significativa da sociedade, nós valêssemos menos por sermos mulher. Então, eu entendo e acredito que a nossa educação é essencial para mudar essa realidade. Mas eu não posso deixar de celebrar o quão melhorou a legislação com esse pacote, que embora ele ficou conhecido como pacote antifeminicídio, mas ele mexeu em várias legislações. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei Maria da Penha, um exemplo. Era preciso, eu quero saber do exemplo, e era preciso mexer mesmo para que uma legislação não pudesse interferir na outra, em julgamentos e nas análises do judiciário, na hora que se for confrontar isso, né? E nos transmitir essa segurança. Sim, sim. Um exemplo da Maria da Penha, que é muito comum. E a gente, como sociedade, julga também. A gente faz, nossa, a mulher não sai, né? Não deixa esse marido que bate nela. É muito difícil para a mulher aceitar, primeiro, que está sendo vítima, entender que está sendo vítima de uma violência, fazer a denúncia, ter o apoio da sociedade, muitas vezes nem da família ela tem, para fazer essa denúncia e livrar desse ciclo, né? E recomeçar a sua vida. Então, a gente já tem todos esses obstáculos para a mulher ultrapassar. E quando a gente pensa nessa evolução que o pacote traz, um exemplo que acontecia demais, e ainda acontece. A mulher criava coragem, denunciava aquela agressão. Chegava num momento na delegacia, muitas vezes inclusive por medo, vamos dizer assim, retirava a queixa, não prosseguia com a ação. Num crime de ameaça, por exemplo. Sim, geralmente tem muita ameaça envolvida. Muito. Hoje, até o dia 9, por exemplo, o delegado não podia seguir com o processo. Se a mulher não vai querer dar queixa, como a gente, né, costuma ouvir. Retirou. O Estado não podia mais fazer nada. E a partir de agora, não é mais assim. A partir de agora, se eu vejo e denuncio, o Estado vai ter que agir. Independente da mulher vítima querer prosseguir ou não. Vai depender da vontade dela. Porque o Estado está olhando como um dever dele de cuidar e proteger a vida daquela mulher. E ainda existem muitas falhas nessa proteção. Vale salientar que tem muitas mulheres vítimas de feminicídio que chegaram aí à delegacia, que chegaram a pedir medida protetiva, né? Chegaram a acionar os seus direitos e ainda assim foram mortas covardemente. Isso mesmo. E uma outra mudança até que esse pacote traz, que vai ajudar, de certa forma, nessa proteção, é justamente a partir do momento que fica constatada a ameaça, por exemplo, o agressor, ele descumpriu uma medida protetiva. O enquadramento penal dele vai ser mais severo. Então, a gente espera que essas mudanças reflitam na sociedade para dizer assim, não vale a pena. É quase uma sensação assim, não vale a pena, eu agora posso ser realmente punido. Eu agora vou ter que usar a tornozeleira eletrônica. Eu agora, talvez essa leitura faça com que, e eu espero que funcione dessa forma, as pessoas, principalmente os homens, é a realidade da nossa sociedade, entendam que nós não podemos ser vítimas constantes desses abusos. Pois é, e o que eu acho que a lei me chamou muita atenção, Nayane, foi o fato de que o feminicídio em si passou a ser com mais anos de punição, mas a gente sabe que esses crimes, muitas vezes, são crimes de ódio profundo, um ódio tão grande que ele é feito na frente de filhos, como a própria senadora falou aqui na reportagem, no primeiro bloco, na frente dos filhos, na frente de pais idosos, assim, em situações de extrema prejuízo psicoemocional, de trauma para outras pessoas que testemunham. Então,
a lei trazer também uma penalidade mais severa para casos assim, onde em circunstâncias como essa, esse homicídio, esse feminicídio é praticado. Com certeza foi um grande avanço. E outro ponto que o pacote traz é, por exemplo, quando há risco para a vida da mulher, esse agressor ele vai ser levado para uma comarca, vamos supor, foi em João Pessoa. Sim. Ele é levado para outra cidade, pode ser levado para outro estado, para manter aquela família distante, em segurança. Sim. E isso é o quê? É justamente olhar assim, essa família, essas vítimas, porque quando o filho vê a mãe ser morta, ela também é vítima. Ela também é vítima dessa violência. Ela precisa ser protegida. Ela precisa ter a chance de esquecer não vai, mas de reconstruir sua vida apesar do trauma. Uhum. E não é justo que o agressor permaneça no mesmo lugar, né? Que possa... Então, todos esses avanços, sem dúvida, vão favorecer para a diminuição da violência contra a mulher. E o nosso papel de sociedade, e aí homens, mulheres, é aos poucos mudar essa mentalidade. As mulheres não são inferiores, nós somos seres humanos, temos o direito de existir. Não importa a roupa que eu uso, a cor da minha unha, o tamanho do meu cabelo, se o meu relacionamento é hétero, homossexual, nada disso importa. Eu tenho o direito de viver, de existir. E ninguém tem o direito de interferir na minha vida, nesse aspecto. A senadora Margareth Bosetti, apesar dela comemorar, e claro, todas nós temos que comemorar essa sanção da lei, né? Ela reconhece que há um longo caminho para se quebrar esse ciclo da violência, que falhamos muito e em muitos aspectos. Você concorda? Onde falhamos mais, na sua visão? Concordo completamente. Eu acho que nós falhamos na educação. Quando nós fomos criados dessa forma, a nossa sociedade é uma sociedade machista, onde as mulheres são subjugadas. Então, enquanto a gente perpetuar esse tipo de consciência de que nós somos inferiores por qualquer razão, ou que temos a obrigação de nos submeter a essas situações, a gente ainda vai sofrer muito. Já avançamos, mas ainda temos um longo caminho. Sou filha, irmã, esposa, mãe, profissional, mas independente de tudo isso, eu sou um ser humano, eu tenho o direito de existir. A minha vida, ela não tem menos valor do que a de um homem. Esse tipo de valores, às vezes, é preciso ser inserido dentro da família, né? A partir do momento, eu acho que a gente começa a refletir como estamos criando os nossos filhos, meninos e meninas, né? Para que daqui a alguns anos a gente possa usufruir das mudanças de uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos machista, né? E menos violenta. Com certeza, eu até brinco. Meu filho tem 17 anos e eu me importo muito menos com o curso que ele vai prestar vestibular esse ano do que com o cidadão que ele vai ser para a sociedade que ele vai ali coabitar. Por quê? Eu estou muito mais preocupada em saber o tipo de relação que ele vai ter com os amigos, com as amigas, com as pessoas desconhecidas. Eu me preocupo mais em saber se ele, quando casar, se ele vai respeitar a esposa, se ele vai ser um bom pai. Essa é a minha maior preocupação enquanto mãe e mulher. Uhum. E eu acho que esse deveria ser o nosso pensamento enquanto sociedade. O que a gente está fazendo para nós mesmas? Quando eu vejo uma mulher sendo vítima de algum tipo de violência, eu, Nayane, eu denuncio? Ou eu me calo? A gente não pode se calar. Quando uma mulher é violentada, todas nós somos violentadas. Então, nós precisamos estar juntas, denunciar, não nos calar. Os homens têm um trabalho muito importante nisso. Além de, por óbvio, em grande maioria serem os agressores, mas eles podem mudar essa situação, claro, essa cultura. Exatamente. Nayane, a gente, claro, gostaria de ficar conversando, é um tema muito instigante que perpassa toda a sociedade, principalmente nos atravessa enquanto mulheres,
Mas, assim, a gente está nos minutos finais e eu queria que você, ao mesmo tempo que se despedisse, mandasse um recado, como mulher, como advogada, para essas mulheres que hoje estão dentro desse ciclo, muitas vezes, às vezes até inconscientemente. O que é que você diria para essas mulheres? Não se calem. Nenhuma forma de violência deve ser tolerada. Nossos corpos, nossas ideias, nossas vidas, elas valem muito. Ninguém tem o direito de acabar com isso. Então, tenha coragem. Você não está sozinha. Nós estamos todas juntas. Denuncie. Se você vê alguma mulher sendo vítima de qualquer tipo de violência, faça a sua parte. Denuncie. Você pode salvar uma vida. Obrigada, Nayane Ramalho, advogada. Conversamos aqui sobre o feminicídio. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com a nova temática para você. Até lá.